Muito bem-vindos a mais uma Cartigo. Hoje estamos aqui para falar sobre Cybertruck, Aston Martin DBX e o Mustang SUV, que é o Mach-E. exatamente a Cartigo é um oferecimento da Lion Sound, tudo que vocês precisam quando o assunto é acessórios para o seu veículo, película anti-vandalismo, isso, filme, câmera de ré, Apple CarPlay, tudo isso e mais um pouco, procure a Lion Sound. Mas realmente vamos falar de uma picape elétrica, do Mustang SUV elétrico e de um SUV Aston Martin, ou seja, que tempos vivemos, hein, Will? Pois é, olha, artigo só de carros grandes. Quer falar primeiro do quê? Vamos falar do Lego, do carro do Do Armagedon, Lego? do PlayStation 1, do Cybertruck. Falando em Lego, até a Lego fez uma brincadeira no Twitter. Pegou um Lego Brick, um negocinho mesmo, um quadradinho deles e falou que aquilo é uma existência. Sabe, assim, falando em Cybertruck, o grande polêmica, acho que não Dê suas é o- opiniões, me fala. Que aí eu Cara, eu acho assim, o boi na sala foi justamente a questão do design do carro, mas até preparando o conteúdo dessa pauta, eu fui dar uma olhada nos vídeos e tal, e você sabe o que eu achei simpático? Eu começo a entender a lógica de onde ele quer chegar, meio tipo assim, se ele tivesse feito uma picape como qualquer outra, não, foi meio chocante. Mas essa é a ideia. Eu conversei até com o Sertório, com o Matheus, com o Henrique. Ele vem para revolucionar, ele quer colocar novos padrões. Então, assim, ele fala na apresentação, eu assisti ao vivo até. Quando eu vi o carro chegando, eu falei, tá, isso é o conceito na cabeça dele em 2050. E ele foi falando, eu falei, cara, não é possível. Aí depois veio o cara com o martelo, que a gente já vai comentar. Aí ele vai moldar o carro, sabe? Eu pensei assim, olha que tremendo marketing. Genial. Não, aí eu fui falando de tecnologia e falei, sério que esse cara tá... Realmente ele vai soltar isso? Não, Ele quer inovar, né? assim, não é uma coisa bonita aos olhos, mas é uma coisa que combina com o espírito de inovação. É feio pra caramba. Mas É que assim, inovador. ele é diferente, eu não vejo feio. É um borderline esquisito, diferente né? mesmo. Mas bom, carroceria é um material de aço Aço inoxidável, na verdade. enrolado a frio. Porque o pessoal chama de exoesqueleto, porque é o seguinte, para quem não sabe, o Elon Musk, ele também é sócio da SpaceX. E o marketing lá forte é exatamente, olha, o que estou usando na SpaceX, você pode ter no teu carro, que é a Cybertruck. Então, ele fala que a resistência... Aí é engraçado que a gente tem a cultura do carro blindado aqui no país. Então, assim, quando eu fui vendo, eu falei, beleza, isso aí que a gente tem, é um carro blindado. Aí teve a questão da marreta, né? Que ele chamou o cara para bater no vidro. Não, no no foi a vidro bola de normal. aço. Perdão, na porta de uma F-150 normal, tentar descer na porta, amassou toda e tal. Aí ele bate na Cybertruck e não aconteceu nada, né? Então eu falei, será que ele bateu forte o suficiente? Aí tem o teste do vidro, que ele joga a bolinha de ferro lá no vidro normal, Isso foi arrebenta. Só Aí faltou- foi normal, aí depois ele pede pro cara atacar a bolinha nos vidros, né? Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, Eu li a desculpa dele. Eu falei, bom, ele vai dar uma explicação disso. Ele fala que na hora que dá a marretada, provavelmente quebrou a sustentação dos vidros. Então, na hora que o cara jogou a bolinha no vidro de frente, porque ele pede pra jogar a bolinha, o cara joga, aí rachou. Aí eu vi, aí eu falei, era pra fazer isso? Aí ele fica, mas ele sabe se sair bem. Nossa, ele foi muito, tipo, Mas é que nem a nada está apresentação. acontecendo. Mas é a apresentação mesmo que eu falei quando eu vi Ele o Bill falou, a Gates. gente vai reparar isso mais tarde. Mas eu lembrei muito do Bill Gates, na época que apresentou o Windows 95 e travou, ou o Steve Jobs também com o iPhone, que ele vai abrir nenhuma hora não consegue, ele trava, tem vídeo da apresentação disso daí. Mas ele sabe se sair muito bem, porque tipo, o carro ficou o tempo todo ali com as marcas e ele tipo, relaxa, isso aí a gente arruma, o cara sabe se sair, né? O legal foi o marketing que teve de tudo em volta, porque a BMW soltou no Twitter, porque tem aquela BMW Protection, a VR6, que é blindada, original de fábrica. A BMW fez uma brincadeira no Twitter lá, eu vou mandar até esse print pra pôr aí na edição, fala tipo assim, o carro é resistente a não sei quanto, até a bolinhas de metal foi a cutucada, entendeu? Então todo mundo decidiu cutucar, aproveitar essa onda que estava, né? Mas vamos lá, apesar disso tudo, ela tem muitas aptidões, tá? São 3 versões, né? Um motor elétrico, 2 motores elétricos, um na frente e um atrás, 3 motores elétricos, o Plaid, 2 né? atrás e um na frente, certo? Tá em desenvolvimento o Plaid, né? Que assim, Exatamente, a questão é, conforme os motores aumentam, melhora o desempenho, maior a autonomia. Então, por exemplo, na versão com 3 motores, 0 a 100 km por hora, supostamente em 3,5 segundos, na versão com 2 motores, 4,5 Se segundos. chateou 0 a 100, não?
Nem um pouco, surpreendente. Você chegou a ver o vídeo da apresentação, não? Cheguei a ver um pedaço, cara. Vi o Você melhores não viu o que momentos. acontece então, né? Não, o que aconteceu? Você não viu que ele puxou com 911? Você não viu a melhor parte? É porque, assim, é engraçado até você ver a apresentação dele. Tem um trecho com um 991.2, mas não é tudo, é carreira normal. Eu não deu pra ver se era carreira essa. Aí a Cybertruck vai embora, entendeu? Tipo, é um marketing, né? E bom, e na versão mais pau fofo, ela faz de 0 a 100 em 6,5 segundos, um único motor elétrico. Na versão mais top, ela promete uma autonomia, se eu bem entendi, de até 800 quilômetros, é isso mesmo. Quilômetros, né? Algumas coisas impressionantes, tá? Então ele fala que 1/4 de milha do carro é em 10.8, na versão mais top, que seria a Plaid, né? 10.8, sabe o que é? É mais rápido, por exemplo, que M5 G90. Não, você quer se assustar? Que eu tenho F90. Tempos oficiais, pelo menos. 1/4 de milha em 10.8, quem faz? McLaren F1, Chevrolet Corvette C7 ZR1, Acura NSX, Ferrari F12 TDF. Eu duvido que no mundo real qualquer um desses carros na mão de um motorista comum faça isso. Esses carros sim, eu acredito. ZR1, exatamente, eu não acredito. Esquece. Ainda mais carros tração traseira, que é mais complicado, a gente sabe. O outro é integral. Mas, cara, já era uma realidade da Tesla. Todos os modelos da Tesla são bicho papão saindo parado. Sim. Entendeu? Mas a grande questão da Tesla, por exemplo, você tem modelos muito admirados lá fora, tipo o Model 3. Até o Doug DeMuro fala no vídeo dele que é um carro, o Model 3 chama atenção porque é um carro que custa menos, é o preço de uma série 3 que anda como uma M5. Então assim, é um carro muito atrativo. Tem muita crítica sobre a Cybertruck pelo design, pelo conceito e tudo mais, até porque chegou a estimativa de... Vamos até dar para o pessoal um pouco de perspectiva. Bom, de caçamba, o Cybertruck tem um comprimento de 2 metros. É uma baita caçamba. Em termos de capacidade de carga, na caçamba, se não me engano, 1.600 quilos. Ou seja, ela não fica nada a dever para nenhum heavy duty pesado. Sim. E, assim, ela agrada a Greta, né? Até o limite da conclusão de onde vem a eletricidade para carregar o Cybertruck. Tem uma especulação forte aí, que era a questão das quantidades encomendadas, né? Que teria chegado a 250 mil. E o pessoal falou, não, isso é mentira, não pode ser. Assim, dando algumas explicações paralelo, pensa assim, qualquer pessoa pode, você que está aí, dava para fazer pelo Apple Pay, tá? Então você pode abrir no teu celular, você entrar na fila, pagando $100, você pode entrar, o que tem alguns brasileiros fazendo aí no YouTube, tá? Olha, entrou na fila da Cybertruck. Tá, eu também posso, você também pode, entendeu? Tipo, exatamente, é tipo isso. Veja no que deu. Mas os 250 mil unidades não significa concretizados. Não, eu não duvido que tenha 250 mil pedidos, mas isso não quer dizer que vai virar 250 mil unidades, né? Tem uma especulação da Ford que ela tá meio pé da vida, que ela fala, isso é mentira, não sei o quê. Tem uns tabloides aí, porque ela fala que no Mustang, que a gente vai falar do Mach-E, ela recebeu, entre aspas, só 14 mil. Mas aí, tipo... O que vocês achavam que ia acontecer, Ford? Vocês pegam o nome Mustang e vocês botam para que é uma bagaça de um carro que é um SUV de porte pequeno para concorrer com a Macan. Não, mas espera aí. A gente vai entrar nessa questão. Eu acho que o Tesla, o que o Mustang SUV ficou o quê? 2, 3 dias no marketing, no planeta, mas a Tesla a gente já tem algumas semanas. Eu mesmo conversando com o Du direto, sai memes, sai projeções de carros futuristas. Cara, isso é brilhante, entendeu? Quem consegue fazer um negócio desse? Eu não lembro a última vez que aconteceu isso de algum produto que lançou que... Talvez o iPhone, quando o Steve Jobs lançou a primeira vez, que eu falo que é uma aula, se você quiser, tem até legendado em português, é uma aula aquilo. Eu não lembro de um outro produto assim fora isso que ficou tanto tempo falando. Tem a gente que fala dos carros esportivos, mas é entre a gente, entre o planeta estar falando... Ridículo, babaca, trouxa, vai, que mais? Bom, voltando à nossa cartilha depois desse momento de breve frenesi. Acho que é meio que por cima isso, porque se a gente entrar em detalhes, né? Cara, eu gostei muito do Cybertruck, por incrível que pareça. Eu falei com o William, no começo causa aquela estranheza, você dá risada com os memes, tudo. Mas, ele é um nerd que concretiza todos os sonhos de moleque dele, sabe? Então as referências de
dos filmes e obras do Philip K. Dick, que a gente conversou, Sim, Vingador sim, do sim. Futuro, Blade Runner, Sim. o Alien 2, que não é Philip K. Dick, mas aquele caminhão. Então, se é um cara que está nessa busca espacial, o sonho, a meta de vida Você dele falou um negócio que é brilhante é lá, ir que é o... para Marte mesmo, é difícil alguém que, quando sai do planeta, querer voltar, manja. Então a cabeça dele é muito já intergaláctica, assim. E depois que você acostuma, cara, eu fiquei olhando para aquele carro, ele tirou tudo de excesso, né? Ele é a coisa mais clean possível. Tirou o friso que não precisa tal. É tipo um Porsche 911. Entendeu? É que os carros de hoje em dia ficam parecendo um Nike Shox, cheio de informação, assim, desnecessária. É que ele fala também, aproveitando da questão do exoesqueleto que ele fala, e a questão que é tipo o DeLorean de aço inoxidável também, ele fala assim, você começa a torcer o material, pare com isso, ele perde a eficiência, tipo resistência do material, sabe? normal. Então tem que ser linhas retas. Mas isso que você falou, eu acho legal porque na época do primeiro Tesla Roadster, que foi muito criticado, ali foi uma coisa que o pessoal não levava fé. E, cara, ele lançou, não o Roadster, mas veio o Model S. E é o seguinte, incomoda muita gente grande, eu acho que por conta dele, eu não vou falar que ele é o pai do carro elétrico, até porque a Studebaker estava em 1902, junto com o carro a combustão, produziu em série, inclusive. Ele colocou um padrão, ele fez o negócio ser que dá para fazer, nessa época que a gente está. Então, eu tenho um respeito por ele. Esse cara é muito louco, tá? Não tira essa minha opinião. Eu teria outros modelos, tipo o Model 3 ou o Roadster que ele vai lançar, né? Mas assim... Mas vocês conseguem acho bacana. visualizar em 2020 esse Cybertruck em todos os filmes da Marvel? Eu acredito que sim. Não casa muito sim. bem? Não, e a piada vai ser tão grande que vai aparecer até uns coisas tipo Rick and Morty, não duvido nada Exato. aparecer uns negócios desses, sabe? Totalmente surreais, né? Agora nós vamos falar, de volta, falado sobre o Cybertruck, nós vamos falar agora sobre o primeiro SUV da Aston Martin, que na realidade usa o powertrain de uma GLE. E do Vantage, né, também, porque entendeu? tá na linha Cara, LG. bem-vindos ao mundo da eficiência, do ganho em escala. Motor debaixo do capô do novo SUV da Aston Martin, que ainda está em fase de pré-produto, ele não foi oficialmente testado, só foi avaliado lá no exterior, com o carro estático, viu? Acostume-se com esse formato, é bem legal. Mas a história é o seguinte, debaixo do capô 4.0 o Hot V, que nós já conhecemos, com 550 cavalos. Obviamente a Aston Martin aprendeu a regra do ouro, vamos colocar uma receita que não dá pau, câmbio ZF de 8. Só que é o que está no Vantage também. Só que uma das coisas que mais me surpreendeu até o momento, quando o assunto é o Aston Martin DBX, é o fato de que o Carwall, inclusive, fez uma comparação muito interessante. Ele falou, cara, você pode gostar de SUV, mas se você pegar o Cayenne, o Bentayga e o Urus, e até o RSQ8, Touareg eles também. são todos a mesma plataforma, que muda basicamente a roupa externa e uma outra coisa. No caso do DBX, é uma plataforma única e completamente desenvolvida para o carro. Ele tem um design que não é tão SUV, ele parece um pouco crossover. Ele é bem cara mesmo, tipo do Aston Martin Vantage, na minha opinião. E umas coisas que me surpreenderam foi justamente a praticidade da carroceria do carro. Espaço interno, especialmente para quem vai atrás, absurdamente espaçoso. Faz bem pro carro, algumas coisas, por exemplo, a Aston Martin, ela querendo ou não, ela tá voltando para uma crise interna. Porque ela está colocando muito dinheiro junto para lançar, que a gente já falou aqui do Valhalla e do Valkyrie principalmente. E os modelos dela, os DBs 11, agora é o AMR e o DBS Superleggera, tá indo bem, mas não são produtos que sustentam a marca, digamos, somente o Valkyrie que no carro não lançou ainda, está em pré-produção, digamos assim. Então, a aposta total dela que eu andei lendo é o SUV. Então, ela quer se salvar, tem que ser esse carro, vai ter uma versão especial, até que eles querem colocar o motor do DB11, que é o V12 5.2, mas... Você lembra o que a Porsche fez no começo dos anos 2000? Era Cayenne. Pois é, meus amigos, é a chance de entrar num mercado muito maior. E eu acho, vou ser sincero, a Aston Martin é uma empresa que eu acho que até 10 anos atrás eu condenaria ela para a posteridade. O que eu estou condenando agora, nesse momento, é a Maserati, não? Ela é um carro com muita obsolência, powertrains antigos, defasados, câmbios de geração anterior, módulos antigos, processos muito artesanais. O joint venture com a Mercedes fez muito bem para a Aston Martin. A Aston Martin ela está realmente na vanguarda de ser inovadora e para não perder tempo com aquilo que não é importante, eis que entra essa parceria com a Mercedes. Então, por exemplo,
Desde o motor, a utilização do câmbio ZF, que não tem nada a ver com a Mercedes, mas aí é até mais sábio do que a Mercedes, tipo porque a gente sabe que o assim também, ZF é Vantage. um baita câmbio. Mas até a central de multimídia, o carro usa o atual MB UX lá. Então, que mas, é o- bom, provavelmente você não vai falar Rei Mercedes, você vai falar Rei Aston, deve ser, né? É, entendeu? Aí a Aston tenta convencer que eles estão fazendo uma arquitetura completamente distinta de escape para dar uma assinatura própria para o modelo. Mas, de fato, e ele é um carro que tem credenciais fáticas de off-road, tá? Ele tem uma caixa de transferência, tem low range, um diferencial eletrônico lá de deslizamento limitado no eixo traseiro. Vamos ver, é um carro que tem uma assinatura muito forte, é um carro que evoca muito bem a linha dos atuais modelos. Tomara, porque eu acho que realmente o que está faltando assim, tudo bem, a questão do powertrain ser Mercedes, beleza, mas eu acho que a indústria automobilística está virando muito mais do mesmo nessa Genérico. história, entendeu? Eu acho assim, essa parte genérica de powertrain era uma coisa que eu esperaria da eletrização da malha automotiva. E agora, sim, você imaginou que você ia ver, como fã de automóveis, o Mustang, que seria um SUV completamente elétrico? Se não, senta aí que a gente vai explicar. Que porra é essa? Então, a Ford, ela já declarou, eu já falei até aqui, talvez numa cartiga ou numa live, que ela, pelo menos a americana inicialmente, ela quer deixar só SUV, crossover, Mustang e no máximo Ford GT na linha, ou seja, ela vai acabar com todos os Fiestas, vai acabar com Cougar, aliás, o Cougar na verdade não acabar não, o Cougar é que era um hatch, um sedanzinho, agora virou um SUV também. Aí você tem a Explorer, a Edge, ela vai ficar com SUV, crossover e o Mustang e o Ford GT. Ela vai tirar tudo de linha. Pessoas que não gostam de carro, vocês arruinaram o universo de quem gosta de carro. É, e o Focus só aquela versão mais alta que eu não me lembro, é Cross alguma coisa. Mas então assim, pensa, o que a Ford falou é o seguinte, o que ela quer criar com esse modelo, o pessoal falou, pô, não vai existir mais o Ford Mustang que a gente conhece? Vai existir, só que ela fala que, por exemplo, se você for olhar esse SUV, ele não tem símbolo Ford em volta do carro, tem um detalhe no interior só. Ela quer fazer o Mustang como um brand mesmo, uma marca. Então assim, você não vai ter mais um Ford, você vai ter um Mustang, é tipo um Shelby, vai? Então deve ter outras derivações futuras, vai ser um... Vai continuar o carro esportivo, vai existir, mas a ideia... Imagina isso aqui. Isso aqui é um produto dentro do Mustang, entendeu? A previsão é que o Mustang Mach-E, ele é um carro de um porte para concorrer com o Mercedes GLC, com o Porsche Macan. Por enquanto, 2 versões, né? O que vai variar vai ser realmente a questão do pacote de baterias, mas na versão mais básica nós temos 336 cavalos para basicamente 58 kg de torque, com um determinado pacote de bateria, e com o pacote nas versões GT e GT Performance, que tem mais baterias, inclusive promete uma autonomia bem interessante, nós temos média 465 cavalos para 84 kg de torque. O 0 a 100 desse carro, nessa versão mais topo, ela é feita pensada até mesmo em peitar o atual Macan Turbo e palavras declaradas ser mais veloz até mesmo do que um Porsche 911. Isso está na press release. Sério? Mas 0 a 100 na casa de 3 segundos e meio. Uma coisa curiosa, Aston Martin e Ford não tem muita coisa entre eles mais, né? Não existe uma separação, mas eu achei o Mach-E uma coisa muito parecida com o DBX. Também, e se você olha o interior, que eu falei da questão da Cybertruck de trazer novos padrões, você olha o interior do Mach-E, é uma evolução que você tem no Model S, por exemplo, ou de um Tesla. Então, assim, a ideia de ter um telão gigantesco, tentar ser algumas coisas mais simples. Então, aí você vê que certos carros colocam um padrão na indústria automotiva. Meus amigos, mas com isso a gente encerra essa cartilha. Se você nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ative a notificação no sininho. Gostou do vídeo? Deixa um like. E bom, Agradecimento ao Lion Sound também, né? exatamente, a Lion Sound é a patrocinadora oficial das Cartigos aqui no APC, que é o nosso jornal automotivo, onde a gente atualiza vocês de tudo que está acontecendo no mercado. Se você chegou até essa tela final, vocês podem ver as 2 últimas Cartigos que eu e esse cara aqui do meu lado fizeram.